Boa noite. O tema que eu escolhi para esta noite é o orgulho. Quero falar dos sintomas, da origem, e quero aqui com vocês refletir sobre o tratamento. Tá? Eu faço sempre o roteirinho, como vocês sabem. Quero aqui começar a nossa conversa convidando para que acordemos do longo e pesado sono que nos entorpece os sentidos. E principalmente a percepção espiritual, dificultando a nossa compreensão do que é verdadeiro e eterno. O Mestre Jesus está serenamente nos esperando que nós possamos iniciar a nossa jornada de iluminação interior. Ele confia muito em nós. Então, eu quero iniciar falando do capítulo 7. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu vou aqui no item 11. Vamos fechar os nossos olhos para começar essa conexão com Deus. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Agora, nós estamos conectados. A gente precisou de uma ajuda extra, porque o tema é orgulho. Então, os benfeitores espirituais nos apontam um caminho. Kardec, nos livros que nos deixou aqui, pediu a fórmula de melhoria pessoal. E não pediu para as próximas encarnações. Ele pediu para esta vida. E ousou mais. Tinha que ser prática e eficaz. Começamos a nossa jornada enfatizando aqui e agora os ensinamentos de Jesus. Vou pegar o Livro dos Espíritos, questão 793, para fazer a introdução do nosso tema, da nossa reflexão de hoje. Kardec faz o seguinte questionamento: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Olha a pergunta. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos respondem: vós a conhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes grandes feitos, grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalado e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Vamos colocar isso
vamos refletir sobre essa resposta dos Espíritos. E vamos até a Gênesis, porque na Gênesis, no capítulo Sinais dos Tempos, no item 16, vem o complemento. Os Espíritos falam o seguinte: o progresso intelectual ocorrido até os nossos dias, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas só ele é impotente. Vejam bem, é impotente para regenerá-la. Tanto que o homem será dominado pelo orgulho e o egoísmo. Utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. E ainda, Kardec diz no seu comentário, comparando uma civilização desenvolvida, aquela que chegou ao ápice, ao topo da escala social, e diz que apenas podemos considerar mais civilizada aquela onde exista menos egoísmo, cobiça e orgulho. Eu vou dar umas paradinhas para perguntar, tá? Porque senão a gente dorme. Aí eu analisei mais uma vez tudo que foi dito pelo Kardec e cheguei a uma conclusão: não somos uma civilização completa. Nós, intelectualmente, tecnologicamente, nós crescemos muito, tá? Vamos pensar, a gente tem luz elétrica, tem o ventilador contra calor, tem o ar-condicionado, tem o carro, a gente não precisa mais andar quilômetros, a gente pode até chamar o Uber pelo app do celular. Já imaginou? Ó, como a gente progrediu, né? Mas nós temos tudo isso, né? Mas isso não significa que nós somos uma civilização completa. Ainda tem muito, porque para a gente chegar ao bem-estar mesmo, a gente tem que ter bem-estar moral. Tem que prevalecer a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Enquanto nós não tiver entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, nós não seremos uma civilização completa. Estaremos apenas no primeiro degrau da evolução. Para sermos tudo isso, para a gente estar completa, a gente tem que ter progresso moral. E apenas o progresso material não significa que nós chegamos a um planeta de regeneração, uma sociedade completa. Em obras póstumas também, ele faz uma comparação. Lá ele fala assim: os espíritos comparam o orgulho, o egoísmo, a caridade e a fraternidade. E os espíritos lá esclarecem que não pode coexistir simultaneamente, ou seja, enquanto o orgulho, o egoísmo diz eu quero melhor para mim, a fraternidade diz eu quero melhor para nós, né? Enquanto o orgulho procura a promoção, a autopromoção, a caridade procura a promoção para todos. Ela quer ligar as pessoas pelo sentimento de amor e de união. Porque o orgulho, ele gera separação, ele gera distância entre as criaturas. Ele gera os preconceitos, os grandes conflitos. Ele bloqueia a visão humana, que nos impede de reconhecer no outro o nosso irmão. Então, as grandes guerras, os grandes conflitos, o orgulho comanda tudo, tá? O orgulhoso faz tudo isso. E nós temos ele enraizados em nossa alma. A fraternidade tem 5 características próprias, que se define com 5 palavras simples. Vamos pensar, nós somos espíritas, certo? Todo mundo aqui é espírita, frequenta a casa espírita, faz o evangelho no lar, ok? Ok, talvez. Então, alguém quer falar sobre essas 5 palavras que caracterizam a fraternidade? Para a gente acordar. Vamos lá? Ninguém quer falar? Vou falar. Mas eu vou lá na frente, para chegar nos sintomas.
devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. O devotamento é esquecer do singular e usar mais o nós, o plural, né? Esta mudança diz que esqueçamos de nós mesmos e pensemos no bem do outro, do próximo. A abnegação é o sacrifício do seu interesse em favor do bem-estar do próximo. A tolerância é respeitar a posição alheia. A benevolência é o afeto, a estima com relação ao próximo. E a indulgência todo mundo sabe, né? Fala aí, seu livro. Aceitar o defeito dos outros. Iracema? Carlos, que participa da aula? Indulgência? Está sempre pronto a perdoar. Ser uma pessoa indulgente é estar sempre pronto a perdoar. Então, as 5 palavras, não esqueçam, guardem aí, que vai fazer parte do nosso exercício, que nós vamos fazer exercício. Já, tá bom? Primeiro eu estou dando a base para a gente poder fazer o exercício. Porque tem que ter exercício, né? Senão a gente dorme. Bom, quando paramos para analisar essas 5 características para ser fraterno, achamos que é impossível, não é mesmo? É verdade, gente. É difícil. Né? Ser devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, na sociedade que nós vivemos, nós estamos dentro dessa sociedade onde está enraizado o quê? O orgulho e o egoísmo. Então, isso aqui para nós é muito difícil. Mas, vou fazer um convite aqui para vocês. Nós vamos fazer um exercício. Exercício de avaliação, autoavaliação. Segundo Susana Simões, uma palestrante espírita, dentro de nós, existe aqui na nossa consciência, existe um aparelho de alta tecnologia. Sabe qual é o nome dele? Não, mas vamos acionar. Orgulhômetro. Alguém já ouviu falar? É de alta tecnologia e nós vamos utilizar essa noite. Nós vamos acionar o nosso orgulhômetro. E em 5 segundos nós vamos fazer uma autoavaliação. Sendo que nós vamos medir de 0 a 10 o grau de quanto somos orgulhosos. Não pode pensar na sogra, no marido, na esposa, no primo, no vizinho chato. Não vale. Nós somos especialistas. Nós vamos entrar, ligar esse aparelho e vamos nos analisar. De 0 a 10, qual o nosso grau de orgulho? 5, 4, 2, 1. Valendo a próxima encarnação. Não precisa contar pra ninguém, tá bom? Vamos guardar pra nós. Tá. Essa avaliação é íntima. É nossa. E nós não vamos contar pra ninguém. Tá? Porque é uma autoavaliação. Então, eu vou ajudar falando de alguns sintomas que nós temos de orgulho. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu liguei o meu orgulhômetro, tá? Desde que eu comecei a fazer a pesquisa, para fazer essa palestra, eu liguei meu orgulhômetro, viu, Luciana? Porque eu cheguei um dia aqui, tô com uma dor no joelho. Aí a Lucy olhou para mim e falou assim, isso aí é orgulho. Eu falei, como assim orgulho? Eu sou tão simpática, eu dou passe, eu venho na assistência, não é possível, eu não sou orgulhosa. Aí quando eu comecei a fazer a palestra, gente, que eu liguei o meu orgulhômetro, que eu me tornei especialista para análise íntima, falar um negócio, eu me assustei de um jeito que aí eu vou falar para vocês. Foi difícil, mas estou lutando, viu, Lucy? Estou lutando, estou na luta. Então vamos para os sintomas. Todo mundo preparado para fazer? Todo mundo orgulhômetro ligado? Vamos lá. O orgulhoso. Sintomas.
é aquele que tem reduzida capacidade de considerar a vida sobre qualquer outra perspectiva senão a sua. E aí? Sintoma, hein? Lá vou eu, vou pro outro. Em um conflito, ele não tem paciência em escutar a opinião diferente da sua. Ah? Olha! Capacidade de culpar o outro sem reconhecer a sua responsabilidade. Eita. Tá chegando aqui num ponto que eu vou ter que falar um caos, viu? Ser perfeccionista. Ser perfeccionista. E aí eu vou pegar um gancho aqui. Bom, eu trabalho há 20 anos com meu companheiro, Marcos Valério, que está aqui presente. Bom, eu faço todas as apresentações em PowerPoint. Porém, eu resolvi usar um programa novo, de alta tecnologia. Aqueles complicados mesmo lá da internet. Entrei e falei, não, vou usar esse. E ele falou, faça uma apresentação. Preciso desse trabalho para amanhã cedo. Ai, gente, acordei cedo, liguei meu computador e fiquei lá, trabalhando. Aí eu olhava assim e falava, nossa, tá ficando lindo. Meu trabalho tá lindo, né? Aqui, meu perfeccionismo, né? Tava lá no alto. Aí eu cheguei, preparei livro, só esperando o quê? O que eu tava esperando? Elogio, né? A gente é perfeccionista, né? Vírgulas, pontos, pesquisas. Enfim, ele chegou. E eu fui toda feliz. Gente, eu tava com a bola toda, né? Eu usei um programa novo. Fui apresentar para ele. Sabe o que ele disse? Talvez a gente precise mudar algumas coisas aqui. Não está o ideal. Na hora, eu vou ser claro, eu senti uma raiva dele. Raiva não. Eu fiquei irritada. Porque espírita, ele não sente raiva. Ele fica levemente irritado, né? Vamos pensar. Aí eu fiquei, olhei pra ele e falei, ok, eu vou arrumar. Mas eu fui arrumar contrariada. Porque na minha cabeça tá tudo certo, não tinha que mudar nada. Né? Eu arrumei, claro, porque ele falou, eu aceitei aquilo, mastiguei, mas não engoli. E aí eu vou fazer essa pesquisa, tô lá, eu, nos sintomas. Bom, é um sintoma. A impaciência, ser impaciente. O relógio do mundo tem que funcionar no seu tempo, sem respeitar o outro. Ou seja, por favor, sai da minha frente que eu vou passar com o carro por cima porque eu estou atrasado. Mais ou menos isso. A raiva, né? Sentir raiva quando questionado, foi o meu caso, mas já disse que espírita não sente raiva, só irritação, leve irritação, tá? Eu fui questionada, fiquei com raiva, porque a raiva sempre é o ego que não pode ser contestado. O orgulhoso é aquele que está sempre se defendendo, que tem fome de atenção e respeito. Fica consumido por pensar no que o outro pensa a seu respeito. Não dorme à noite, viu? Não dorme à noite. E derrotado, se sente derrotado quando escuta uma crítica alheia. Então ele se sente derrotado. E se a gente voltar aqui no conflito da paciência de escutar, às vezes, num debate, a gente tem que ter a paciência de escutar o outro. Muitas vezes, o que o outro está falando, ele vem de encontro ao que você está falando, ao que você está pensando. Mas o orgulho é tão grande que a gente não aceita. Às vezes é complemento do que a gente está falando, mas a gente não aceita. Porque o orgulhoso é tudo para si, ele tenta exacerbar o orgulho. Eu sou tudo, tá tudo certo, eu que sei de tudo. Então não preciso de opinião de ninguém. Gente, e aí? Como é que tá o nosso grau? Tá analisando? Vocês estão analisando? Não desanimem. Sejam fortes. Porque ainda não acabou. Eu falei dos sintomas e agora vou falar um pouco da origem. Só que eu vou falar assim, resumidamente, porque se eu fosse falar da origem, se nós fôssemos parar aqui para discutir a origem e fazer a reflexão, ia dar um seminário.
Então eu vou dar aqui um pouquinho do que eu li. Eu fiz um resumo para nós essa noite. Há 3 possibilidades da origem do orgulho e do egoísmo. A primeira é o nosso instinto de conservação. O orgulho é fruto do instinto de conservação exacerbado, ou seja, exagerado, né? Nas nossas primeiras encarnações, né? Lá quando nós éramos primitivos, rudimentares, a gente acordava pensando só no quê? Nós éramos primitivos e rudimentares. O que a gente pensava quando acordava de manhã? Na sobrevivência, em chegar ao fim do dia. Mas hoje a gente não é mais assim, né não? A gente não é assim, a gente modificou um pouquinho, né não? Alguma coisa está modificando. Então, a gente só precisava lutar para viver. Mas hoje a gente não precisa mais, né? A gente não precisa lutar pela sobrevivência do corpo físico. Mas, no entanto, a gente continua lutando. Porque o outro, o nosso irmão, se torna uma ameaça para nós, porque nós vivemos no nosso mundinho de exclusivismo. A gente quer o quê? A gente quer ser querido. A gente quer ser especial. E para ser especial, não pode ter outra pessoa. Só nós. Né? Então, essa é a primeira origem. Mas aí, a gente tem que entender que o sol nasce para todos, né? Se o sol nascesse só para mim, já pensou andando na rua? O sol aqui, ó, na minha cabeça. E os outros tudo na escuridão. Mas não acontece, né? Todo mundo anda no sol para todos. Mas a gente precisa enxergar o outro. Ninguém ameaça. Né? Se aquele irmão cresce, é bom. Se o irmão Carlos cresce, é bom. Né? A gente tem que entender isso. Que há espaço para todos. A Terra é muito grande. O segundo é a nossa perspectiva de imortalidade superficial. Nós somos muito ligados ainda, nós estamos muito ligados à matéria. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Porém, nós ainda estamos muito ligados. E por isso, os espíritos, na questão 895, ele diz o seguinte, que nós temos que nos identificar como espíritos imortais. E nos chama a atenção, no livro dos espíritos, eu estou falando os números, tudo para depois vocês pesquisarem, tá? Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal, gesto este nascido do egoísmo e por vezes do orgulho. E Joana de Ângeles vem de novo nos esclarecer. O espírito Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte, uma vez imersos na carne, ela nos alerta, passamos equivocadamente a acreditar que as coisas da matéria, que são transitórias, passamos a atribuir um valor perene, que o verdadeiro valor se encontra na vida material, porque nos identificamos ainda muito com o corpo físico, com a matéria. A procura da humanidade pela beleza perfeita é constante. A gente se preocupa com a beleza perfeita do corpo, né? Com o nosso peso. Se o nosso cabelo, a gente quer estar no cabeleireiro toda semana, né? Não existe mais cabelos cacheados, porque tem um monte de coisa, né, que a gente pode fazer para ficar o cabelo liso, né? É diferente. Então a gente se preocupa muito com essa beleza, uma beleza superficial, a beleza do corpo físico. E como diz a Lucy, às vezes o nosso espírito, né, Lucy, está em frangalhos, enquanto a gente está
cuidando do corpo físico. E aí eu vou para o terceiro item aqui, que é o orgulho, que nos distancia de quem? De Deus. De Deus e das criaturas. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade, os Espíritos esclarecem o seguinte: que nenhum homem possui todos os conhecimentos, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolado. E também há um estudo americano que diz o seguinte, que o homem foi criado para se conectar. E a conexão é o propósito de todas as nossas existências. Quando o homem se permite se conhecer, restabelece a conexão com seu eu interior, sua existência a Deus, sua essência a Deus. Desta forma, reconhece no outro o seu irmão e passa a agir e pensar pelo bem comum. Tá difícil? Tá, gente? Não? Não mesmo? Mas agora tem uma pergunta aqui que vale a próxima encarnação. Tá? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. A gente já está no tratamento, tá? Está quase terminando. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual foi a resposta dos espíritos? Valer na próxima encarnação. Não acredito. Gente, A caridade. muito bom, você gosta de participar, eu gosto de você por causa disso. Vamos lá, gente, valer na próxima encarnação. Nossa, você também. Não vamos conseguir. Conhece-te a ti mesmo. Lembra o Sócrates? Que eu falei lá no amor? Então, conhece-te a ti mesmo. Olha a resposta dos espíritos. Simples, né? Não. Aí eu falei, não, vou lá na receita de Santo Agostinho. Peguei uma receita. Kardec, reconhecendo a sabedoria da resposta, mas alegando dificuldades para se atingir o conhecimento interior, ele insiste no pedido de uma receita. Aí a gente, rapidamente, vamos para a receita de Santo Agostinho. Pegando a carona aqui no Kardec, né? Santo Agostinho respondeu usando o seu exemplo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Estava dada a receita pela espiritualidade, prática e eficaz, como Kardec havia falado lá na frente, né? Quando a gente começou. Conhecer a si mesmo, examinando a consciência. Ele especificou que o modo de fazer é realizar o interrogatório, aquelas perguntas básicas. Preciso e diário, a si mesmo, sob o amparo de Deus e do anjo guardião. E aí eu pergunto para vocês, estamos esperançosos? Depois de tudo, já sabemos os sintomas, a origem dos nossos sintomas, sabemos praticamente o tratamento, e agora nós estamos esperando por quê? Pela transição planetária, né? E eu vou contar para vocês uma coisa, não vai acontecer a transição planetária. Ficar em silêncio. Por quê? A transição planetária, ela vai existir dentro de nós. Essa transição é nossa. Depende de nós essa civilização completa que eu falei lá na frente.
Depende de nós. Essa transição, ela é de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. De dentro para fora. Nós somos senhores do nosso destino. Só nós podemos mudar tudo que está aí na nossa frente, causado pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Só depende de nós, através do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, melhorar o planeta Terra. O meu filho falou para mim assim, eu falei, filho, como é que está a palestra? Aí ele disse, mãe, está igual a todas as palestras. Eu falei, se está igual, então eu estou na direção certa. Porque ainda há muito para a gente melhorar. E aí eu falei para ele, então os espíritos benfeitores, filho, ainda está confiando na gente. Porque a gente ainda está insistindo, eles estão insistindo e estão nos mandando falar sobre os nossos defeitos. Mostrando os nossos sintomas, a origem deles e o tratamento, mais uma vez. Não é verdade? Vamos estabelecer a fraternidade universal aqui e agora. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora. Para merecer quem vem depois. Vamos nascer, deixar fluir, deixar crescer o amor, deixar viver o amor. Muito obrigada, um beijo no coração, paz e luz.